Provérbios capítulo 26, versículo 2, a Bíblia diz assim, ó: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Você pode repetir comigo, por gentileza? Assim, a maldição sem causa não virá. Irmãos, isso aqui é muito sério. Maldição sem causa não cumpre. Toda maldição, toda derrota, todo veredito do maligno na nossa vida, ela precisa de uma causa para se cumprir. Você pode estar sendo perseguido, você pode estar sendo caluniado, você pode estar até sofrendo com obra de bruxaria ou do que quer que seja que as pessoas façam. Perseguição de todo tipo. Você pode até estar perseguido. Agora, para maldição entrar na sua vida, ela precisa de uma causa. E é essa causa que nós temos que erradicar da nossa vida. Existem algumas coisas que alimentam a maldição, alimentam derrotas na nossa vida. Nós vamos ver aqui o caso de alguém que deixou maldição, deixou pouso, deixou um lugar para a maldição pousar e por isso foi derrotado. Abra a Bíblia em Josué capítulo 6. Vamos ver o caso de alguém que deixou maldição. E isso, irmão, é o que a gente tem que abrir os olhos para tomar cuidado, porque senão a maldição vem. Maldição sem causa não encontra pouso. Então, já que eu não quero perder batalhas, já que eu não quero perder nada na vida, eu tenho que erradicar tudo aquilo que pode ser um pouso para a maldição encontrar lugar para aterrissar, para pousar na minha vida. Vamos lá? Josué capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Josué capítulo 6, versículo de número 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, e ela e tudo quanto nela houver. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e a todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro e vaso de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Amém. Amigos, aqui é Deus instruindo o povo, porque eles estavam indo para guerrear, para destruir as muralhas de Jericó. Deus então reúne o povo e diz: vocês tomem cuidado, entrem lá, destruam tudo, não deixa nada para trás. Agora, vocês precisam tomar cuidado para não tomar do anátema, para não pegar nada daquela cidade, porque ela é amaldiçoada, ela é condenada. Deus aqui fala com Josué e Josué fala ao povo: não peguem nada, não façam nada, não tomem nada daquela cidade. Ouro e prata, o que lá estiver e que for de metal, é para ser consagrado ao Senhor e será levado para ser contado como tesouro de Deus. Não peguem nada. Todo mundo ouviu. Meu irmão, só que alguém ouviu, mas não obedeceu. Essa é a grande questão, porque às vezes nós ouvimos, falta de palavra, do entendimento das Sagradas Escrituras nos falarem, ou até apontar um erro, um pecado, algo que estamos fazendo errado, não é. Às vezes a gente sabe, a palavra tem falado, práticas que temos que deixar, atitudes que temos que tomar em relação a algo que estamos fazendo e que é errado aos olhos de Deus. O que falta é coragem, é atitude para fazer o que Deus quer que façamos. No capítulo 7, versículo 1, a Bíblia fala de alguém que foi lá e pegou do anátema. Versículo 1, 7, 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Será, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Meu irmão,
Deus disse para não pegar nada. Todo mundo ouviu a mensagem. Acã também ouviu, mas viu algumas coisas e tomou do anátema. Pegou aquilo que Deus previamente havia dito, não faça. Meu irmão, errar é uma escolha que nós fazemos. Nós sabemos o que Deus pede de nós. Existem duas maneiras de errar. Existe o erro voluntário e o erro involuntário. O erro voluntário é quando eu sou avisado. É quando a palavra diz não faça e eu faço. É quando Deus diz não faça, não pegue, não construa, não coma, não beba, não vá, e a gente vai. O erro involuntário é aquele que erramos sem querer, sem saber, ou por conta de algum momento, um momento que às vezes o erro veio e por conta de uma pressão acabamos errando. É o erro involuntário. Só que no caso de Acã, o erro dele, o pecado dele, foi voluntário ou involuntário? Foi voluntário. Ele sabia que não era para pegar nada. E às vezes tem isso na nossa vida. O anátema é aquilo que nós fazemos sabendo que é errado. O anátema é aquilo que eu faço sabendo que Deus não aprova aquela atitude. Acã toma do anátema, do algo condenado por Deus. Como consequência, ele prejudica a nação inteira de Israel. Capítulo 7, versículo de número 3. Voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, e suba alguns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. O que acontece? Israel, alguém tomou do anátema, alguém pecou, alguém fez o que Deus disse que não era para fazer, como consequência, na batalha que eles tinham para travar, logo depois de Jericó, uma grande perda. Meu irmão, entenda uma coisa, pecado sempre vai atrair derrotas, perdas, prejuízos para a minha vida. Quando eu carrego pecado na minha vida, eu estou certo de que aquele pecado será como um imã e vai atrair maldição, vai atrair tragédia, vai atrair derrota, vai atrair, meu irmão, tudo aquilo que vai lhe prejudicar na vida cristã, na sua vida familiar, inclusive na vida espiritual. Cuidado. O que acontece? Acã toma do anátema, acontece que eles perdem batalha. Josué, no versículo 6, faz uma oração. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se em terra sobre o seu rosto. Versículo 7 agora. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito nos fizeste passar o povo Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Amém. Josué, quando vê a derrota, ele já chega diante do Senhor: ah, Senhor, por que isso nos aconteceu? Por que o Senhor deixou? E essa é a típica oração de toda pessoa. Quando algo dá errado, dificilmente nós oramos dizendo: Deus, onde está o erro em mim? Deus, onde foi a minha falha? Em que falhei? Muitas vezes a gente já diz: Deus, eu estou fazendo a campanha. Deus, eu estou orando. Eu estou buscando. Mas, meu irmão, maldição sem causa não encontra pouso. Meu irmão, havia algo que alimentou os inimigos do povo de Deus para feri-los na batalha contra Ai. E o que é que alimentava o inimigo? O pecado de Acã. Meu irmão, o meu pecado, o meu erro deliberado, fazendo aquilo que a Bíblia diz para não fazer, vai alimentar o meu inimigo. Perceba que o povo não foi com todo o exército, levaram 2 a 3 mil homens somente, porque o inimigo era pequeno. Mas quando há algo errado na minha vida, quando há um pecado, quando há algo condenado por Deus na minha vida, o inimigo, o problema pode ser pequeno, mas ele consegue me vencer.
Por isso que Deus disse antes, gente, vocês vão entrar em Jericó. Na batalha, vocês vão destruir a cidade, mas não tomem nada. Deus sabia que tinha alguma coisa naquela cidade que poderia atrair o olhar de alguém. Meu irmão, e às vezes algumas proibições de Deus, não é porque Deus é mau, é porque Ele sabe que existem coisas que podem atrair o seu olhar. Engraçado que o texto diz que Acã pegou do anátema. Preste atenção que Deus havia dito, não peguem. Era para aquele povo achar aquilo horrendo, era para o povo repudiar qualquer coisa de Jericó, mas não fizeram isso. Paramos no capítulo 7, versículo de número 10. E disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem, o que eles fizeram? Algo que Deus falou. Josué, por que você está chorando? Josué, por que você está aí com o rosto prostrado? Só está acontecendo porque Israel pecou. Mentiram, furtaram, transgrediram o meu mandamento, esconderam debaixo da sua bagagem. Meu irmão, e às vezes a gente carrega na nossa vida algo condenado. Por exemplo, Acã, Deus disse que não era para pegar nada, e ele pegou algo lá em Jericó. Por exemplo, a Bíblia diz, tem que perdoar. Quando eu guardo mágoa comigo, eu estou carregando na minha vida anátema. Perceba que o texto diz que eles mentiram. Se há mentira na minha vida, eu estou carregando anátema. É pecado, irmão. E aí eu posso orar, eu posso fazer campanha, eu posso fazer, meu irmão, o que for. Não vai resolver. Porque o caso não é com Deus. O caso não é com oração, pedindo um milagre, uma cura, a libertação. O caso é arrancar da minha vida aquilo que não deixa Deus me dar vitória. Interessante que ele escondeu na sua bagagem algo que ele viu lá na terra dos moradores de Jericó. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você tem escondido de alguém? Tudo aquilo que a gente tem que esconder de alguém é anátema. Tem marido que esconde da esposa alguma coisa, uma prática. Tem esposa que esconde do marido. Filhos que escondem dos pais, namoro. Meu irmão, Deus trabalha com a transparência. Deus não trabalha com coisas às escondidas. Tudo aquilo que eu escondo de alguém é anátema. Vai trazer maldição para a minha vida. O namoro. Nós vivemos a geração malhação. Toda mocinha de 12 anos tem que ter um namorado, 10 anos, 11 anos. Se você está namorando, ficando escondido com alguém, você está trazendo maldição para a sua vida, irmão. É um negócio ilícito que você fecha, é uma prática, um comportamento, você está trazendo maldição. Repita comigo, maldição sem causa não encontra pouso. A luta pode vir, não estou dizendo que a gente não vai enfrentar uma peleja, mas ela não vai durar para sempre. Tem gente que nunca se realizou na vida, sempre vive enfrentando uma luta aqui ou ali, sempre, pastor, não sei o que acontece comigo, sempre tem alguma coisa que dá errado. Quando é para mim tomar posse de algo, acontece alguma coisa e aquilo sai das minhas mãos. Pois é, por que será? E olha o que Deus fala com Josué e com o povo de Israel, versículo de número, capítulo 7, versículo de número 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos inimigos, porquanto estão amaldiçoados, e não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio. Repita comigo, não serei mais convosco, se não tirar o anátema do vosso meio. Meu irmão, isso é muito sério. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que foi que deu vitória sobre Jericó, do povo de Deus sobre Jericó? Foi a capacidade de guerra deles? Não.
eles eram escravos no Egito, eles estavam recém-libertos da escravidão. Foi Deus com eles que deu vitória. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando Davi derrubou Golias, foi porque Davi era um guerreiro formoso, destro na batalha, que ele vence Golias? Não. Foi porque Deus era com ele. Isaac semeou na terra e colheu 100 vezes mais, porque ele era o cara na plantação? Não. É porque Deus era com ele. José, vendido como escravo, prosperou na terra dos inimigos, porque ele era bom? Não. Foi porque Deus era. E aqui Deus está dizendo, eu não posso ser com você, se não tirar o anátema. Tem coisa na nossa vida, irmão, que não é oração, não é campanha, não é igreja, é a gente que tem que tirar. Tem coisa na nossa vida, irmão, que a gente tem que tirar. Tem erros na nossa vida que impedem Deus de ser com a gente e dão forças ao inimigo de nos vencer. É aquilo que é condenado, é aquilo que é errado. Deus fala com ele. E aí, o que Deus fala? Versículo de número 13. Deus fala com Josué: levanta, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Gente, isso é muito sério. O que é que Deus está falando aqui com eles? Olha, Josué, levanta o povo e santifica, porque tem alguém no meio de vocês que pegou algo que não era para pegar. E se vocês santificarem, eu vou mostrar quem é o tal. Lemos no capítulo 7, versículo 1, que o tal era Acã. Irmão, preste atenção. Não, pecado, a gente não encobre. Erro, pecado, a gente não fica calado esperando prescrever. Porque pecado não prescreve. O camarada foi, o que é prescrever, pastor? O camarada cometeu um crime. Dependendo do tempo que já se passou, aquele crime prescreve. A lei esquece. Mas pecado não. Pecado não. Erro não. Era para o Acã, quando viu o povo perder a batalha, era para ele colocar a mão na consciência e dizer: meu Deus, foi porque eu peguei aquilo que Deus falou para não pegar. Quando Josué chama o povo e diz: gente, santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai mostrar quem é que está no pecado, quem pegou o anátema lá em Jericó. Era para Acã imediatamente chegar diante do Josué e dizer: Josué, não precisa santificar ninguém não, foi eu que peguei, eu que estou errado. Pegando um gancho, Jonas, na Bíblia, diz a Bíblia que ele estava dormindo. O mestre do navio despertou Jonas. E aí perguntaram: o que está acontecendo? Aí o que o Jonas faz? Por minha causa é que essa tempestade veio. Me joguem fora, porque a hora que vocês me jogarem fora, a tempestade vai acabar. Jonas errou, mas foi homem para assumir o seu pecado. Eu errei mesmo. Acã não fez isso. Acã ainda esperou: não, vai que ninguém descobre, eu vou ficar quietinho. E a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. O que a gente tem escondido, irmão? Que práticas? Hoje em dia é comum, na igreja, o camarada errou. Vou dar exemplo de gente que você tem mais contato. Às vezes no altar, é um ministro de louvor, é um pastor, é um auxiliar, alguém. Aí o cara errou, caiu. Aí o pastor chega e chama a atenção. Ou o cara ninguém nem descobriu, ele errou. Aí a consciência começa a acusar. Sabe o que as pessoas fazem? Ela sai da igreja da graça e vai para a igreja do pastor Sassá. Nem sei se tem, estou dando um exemplo. Não, porque aqui ninguém me conhece. Mas o pecado foi contigo, e maldição sem causa não encontra pouso. Mas se tiver causa, a maldição te acompanha, irmão.
Uma vez, um caso que aconteceu, o cara largou da mulher e nem assinou divórcio, nada isso. Amigou com uma mulher da própria igreja. E aí, palavra falando e tal, camarada daqui a pouco ficou nervoso, pegou e pastor, eu quero pedir a benção, estou saindo. Foi para outra igreja. Lá ninguém sabe que ela não é minha mulher. Lá ninguém vai perguntar de onde nós viemos, o que está acontecendo. Você pode fugir da vergonha diante do homem, mas o problema é a maldição te acompanhar, irmão. Talvez aqui tenha alguém no nosso meio que prostituiu, pecou em outra igreja. Não que você não possa ficar aqui. Mas, meu irmão, diante de Deus você tem que confessar. Pecado não se esconde. Pecado tem que falar, Deus, eu errei mesmo. Tem que chegar diante de Deus como Jonas, por minha causa, eu errei. Acã não fez isso, irmão. E aí, quando o povo santifica, na oração, na santificação, Deus mostra para Josué, é Acã que pegou. Josué chama o Acã no capítulo 7, versículo 19. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão para ele, e declara-me o que fizeste, e não me ocultes. E respondeu Acã a Josué, e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Meu irmão, Acã esperou o pecado dele ser descoberto, para ele tomar uma atitude de confessar. E aí ele não confessa por arrependimento, ele confessa por medo de perder. A Bíblia diz que nos céus há festa quando um pecador se Ele não confessou porque se arrependeu, ele confessou porque foi descoberto. E às vezes isso acontece. A Bíblia diz que aquilo que se faz escondido será divulgado nos telhados. O Acã devia ter chegado e confessado, irmão. Ainda dá tempo. Para Acã não dá mais. Para nós ainda há tempo. Não é confessar para o pastor, não é chegar na frente da igreja, olha gente, eu saí, eu fui lá e realmente eu paquerei a mulher do Antônio. Não é isso não. Isso é hipocrisia. É chegar diante de Deus, confessar para a esposa se é casado, confessar para o marido se é o caso da mulher, e parar e tomar uma decisão, porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança miséria. O problema é esconder, irmão. E o homem pode não ver. Mas Deus, que sabe todas as coisas, vê. Isso acontece? O cara pecou, fez algo que não devia. Oh Deus, eu errei, me perdoe. Não espere, meu irmão, o pecado ser descoberto. Pastor. É o caso de alguém que traiu a esposa, traiu o marido. E aí vem a igreja. Só que o tempo passa e de repente o marido descobre, a esposa descobre. Eu errei mesmo, me perdoa. Mas por que não pediu antes? Aí não é arrependimento, é remorso, é medo de perder o casamento, de perder o conforto. Por isso que a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança miséria. E aí no versículo de número 21 diz, e quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro no peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo. E aí ele confessa, eu vi uma capa babilônica e levei para minha casa. Meu irmão, tem coisa que a gente olha, existem certas roupas, por exemplo, um chapéuzão de palha. Você olha um chapéuzão de palha, daqueles mariachi, né? Você olha e fala, opa, esse chapéu aqui é do México. Você pega umas roupas mais coloridas e tal, opa, isso aqui está com cara de ser da Bolívia, essa roupa aqui é do Chile. Tem coisa que você vê, você fala, isso aqui é do Paraguai, isso aqui é da China.
isso aqui é dos Estados Unidos. Sim ou não? Por que o nome era capa babilônica? Porque quem olhasse percebia que aquilo não era do povo de Deus. Aquela roupa era confeccionada nos moldes da Babi. E o que confeccionado nos moldes da Babilônia nós temos levado para a nossa casa? Acã, ele leva uma capa. Às vezes nós levamos para a nossa casa uma fofoca. Babilônia representa o mundo, representa os costumes e valores contrários à palavra de Deus. Quando Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor, a Bíblia diz que até a roupa deles, o nome deles, o que eles comiam, o rei quis mudar. Babilônia representa essa inversão de valores. E o que nós temos levado para a nossa casa? Às vezes uma fofoca, uma indignação. E a Bíblia diz que ele escondeu dentro da tenda dele, dentro da casa dele. Irmão, em casa não é lugar de levarmos as nossas insatisfações e indignações até mesmo da igreja. Tem gente que tem levado para casa tristeza por alguma coisa que ela viu na reunião. E aí ela ora, Deus, eu quero ver o meu marido convertido. E ela ora, e convida o marido para vir à igreja. Mas de repente ela passando por uma irmã que estava bem trajada, tal, uma roupona legal, sabatão, batonzão. E às vezes a irmã passou por ela e nem olhou. E ela chega em casa furiosa, gente, mas é uma falsidade, aquele povo da igreja, quando ela chegava de chinelo de dedo, ela vinda, me dava 3 beijinhos, agora que melhorou na vida, passa e nem olha. Ô povo falso, aquele povo da igreja. Amor, vamos na igreja hoje? Ele vai querer vir para a igreja? O que eu vou fazer lá, mulher? É doido. Um dia que o pastor pediu uma oferta, porque a igreja não vende nada, irmão. A única coisa que nós fazemos é pregar a palavra. Construção, reforma, energia, aluguel, tudo é pago com dinheiro de dízimos e às vezes, quando a igreja tem um compromisso pesado, o pastor tem quem para recorrer, para pedir? Quem? Para os fiéis, para a igreja. E chegou às vezes um período de construção, um momento pesado, que a igreja está mexendo e tal, aí já chega alguém em casa, meu Deus, o pastor está pedindo que dá, beleza, meu Deus. Isso é coisa de levar para casa? Existem coisas que nós copiamos o modelo da Babilônia e levamos para dentro da nossa? Repita comigo, tem coisa que acontece no trabalho, na igreja, que a gente não deve levar para casa. Mas tem gente que leva. E o pior, além de levar a capa babilônica, o que mais que ele leva? O ouro e a prata. Lá no capítulo 6, onde lemos no versículo 16 até o 19, o ouro e a prata eram consagrados a quem? Pertenciam a quem? A quem ainda pega o que era de Deus. E às vezes acontece a mesma coisa com a gente. Nós tomamos o que é de Deus. Irmão, é sério. Maldição sem causa não encontra pouso. Falei de casa, mas tem gente... Irmão, isso aqui dá um leque muito grande. Capa babilônica pode ser um namoro nos padrões da Babilônia. Porque o namoro do cristão, um dia desse um camarada veio me zoar. Pastor, porque na igreja diz que não pode namorar, né? Diz que é só pegado na mão e na pontinha do dedo assim, olha lá. Falei, mas claro que pode. Mas pode beijar o cara que está namorando? Você não pode beijar a namorada dos outros. Mas a dele ele pode beijar, mas o beijo tem que ser, até o beijo tem que ser um beijo santo. Mas aí tem casal de namorado que está namorando, o cara vai dar um beijo na moça, parece que está desentupindo pia. Irmão,
Mas é verdade ou não é, irmão? Sim ou não? Verdade. Meu irmão, eu não posso levar a capa da Babilônia, modelo de coisas erradas para dentro da minha casa, porque eu posso atrair o quê? Maldição. Se eu sou de Deus, o mal que opera nos outros não pode tocar na minha vida. Amém? Mas se eu sou de Deus e atraio maldição, a minha maldição pode prejudicar os meus? Pode. Acã prejudicou Israel, prejudicou os 36 que morreram, prejudicou a família dele. Por que prejudicou a família? Versículo de número 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. E eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo. Como é que estavam as coisas lá? Mais uma vez, me perdoe ser chato, me perdoe ser um tanto quanto intransigente nisso. A pergunta é, o que é que nós temos escondido? O que na nossa vida nós temos escondido? É anátema, irmão, e traz maldição. É pouso para maldição na nossa vida. Tem gente que esconde uma personalidade agressiva. Tem gente que esconde um ganho, não sei. O que a gente tem escondido? Se eu tenho que esconder alguma coisa, aquilo vai trazer maldição para a minha vida. E sabe o que aconteceu com Acã? Versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram no vale de... Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Acã era pobrezinho? Ele tinha ovelhas, ele tinha tenda, ele tinha gado, e ele quis pegar a capa babilônica, que valia dinheiro, a prata e o ouro, para aumentar o que ele tinha. É errado querer prosperar? Hã? É errado querer ser feliz? Desde que eu não carregue na minha vida, não traga comigo algo que é condenado. Meu irmão, eu vou orar já já. Casamento é bênção? Sim ou não? Mas quando é feito do jeito de... Há um tempo atrás eu atendi um casal, uma família, rapaz de Deus, ela também, congregando conosco. Aconteceu que o camarada, não vou citar nome para não expor ninguém, não é essa a nossa intenção, mas moral da história, ele solteiro, ela também, se conheceram. Começaram um relacionamento, daqui a pouco, vamos morar junto. Está difícil as coisas, assim que a gente tiver construído, tiver financeiramente melhor, a gente casa. A desgraça entrou, a maldição entrou na vida deles. Até se pegar, andaram se pegando no murro, irmão, na porrada os dois. Pastor, eu amo essa mulher demais, mas não sei o que acontece. Quando a gente chega em casa, a vontade que eu tenho é de matar ela, e ela de me esfregar no cacete, um pau quebrado dentro de casa. Aí eu disse, maldição sem causa não se cumpre. Talvez você está assim. Você vem à igreja, mas está gostando de alguém, ou se não está morando, já foi amaziar. Não é o projeto de Deus para você, irmão. Deus trabalha com uma coisa certinha. Namoro, sem contato sexual, noivado, casamento. Se não quer fazer um festão, não precisa. Você vai no cartório, casa lá, chega na igreja, num culto, ou num marca uma hora, eu te dou a bênção, pronto. Mas não traga maldição para a sua vida. A moça, gostando do rapaz, começa a namorar, daqui a pouco vai deitar com ele, vai dormir com o namorado. Faz isso não, você vai trazer maldição. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. O ouro e a prata eram consagrados para quem? Não era para pegar esse ouro e essa prata e investir na obra de Deus, sim ou não? Mas o que é feito com o ouro e a prata que o Acã pegou? Usaram para Deus? O que fizeram com ela? Queimaram. Sabe por quê?
Olha o que diz aqui o versículo de número 25. Ora, disse Josué, por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti nesse dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e as queimaram a fogo, e os apedrejaram com... O que fizeram com o ouro, com a prata que ele pegou, que era para ser consagrado para Deus? Queimaram, jogaram fora. Porque, irmão, quando eu uso por motivos errados, até aquilo que era bênção de Deus, se torna maldição para a minha vida. Namoro é bênção, mas se você não sabe usar do jeito certo, vira maldição. Casamento é bênção, se você não faz do jeito certo, vira maldição. Emprego é bênção, mas se você não faz do jeito de Deus, vira maldição. Prosperidade é bênção, mas se é por motivos errados, por meios ilícitos, se torna maldição para a sua vida. As pedradas da vida vêm para quem tem consigo algo condenável, algo escondido. Seja transparente, irmão. Deus, hoje eu vou falar. Tem que mudar meu casamento, minha vida, meus pensamentos. Estou com práticas erradas. Todos nós temos algo escondido que temos que jogar fora, irmão. Todos nós temos que nos converter cada dia, tirar uma prática, um comentário. Às vezes é uma mágoa. Essa mágoa é algo escondido, ninguém vê, mas está lá no corá, uma raiva. Não sei. Só sei que o que está escondido tem que ser jogado fora, porque senão vira pouso para maldição na minha vida. Quem entendeu, diga amém.